Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos do caminho de Emaús. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos que foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Que Deus os abençoe. Amém. Queria começar a nossa reflexão dessa noite perguntando: como foi o seu feriado? Feriadão de Páscoa. Como foi? Você aproveitou? Você está bem? A família bem? Eu espero que sim. Mas é possível que alguns de nós que estamos aqui, não apenas agora nesse feriado, mas já vem de algum tempo, não está nada bem. Não está conseguindo ver e nem entender a vontade de Deus, o querer de Deus para a sua vida. É possível que alguns de nós que estamos aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet estão passando e vivendo e enfrentando dias difíceis. É possível que tem gente que esteja desanimado, cabisbaixo, abatido, frustrado,
derrotado. E parece que nada que faça ou tente fazer dá certo, sempre dá errado. E aí, independente se está num feriadão, se está num tempo, um feriadão religioso, um tempo em que aparentemente o mundo para celebrar a ressurreição de Cristo, mesmo que eu conheça a Deus, mesmo tendo o conhecimento da palavra de Deus, mas eu estou vivendo num tempo e num momento em que eu estou perdido. É possível que alguns de nós estejamos vivendo nesse contexto. E talvez você esteja perguntando, mas por que o pastor está começando a mensagem dessa noite dessa forma? Dois motivos. O primeiro deles é que passamos o mês todo com matemática, depressão, a doença da alma. E aprove a Deus terminar essa série desse mês no domingo, conhecido como domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Porque quando nós olhamos à luz do Evangelho, não apenas desses 2 discípulos no caminho de Emaús, mas em outras passagens, o domingo da ressurreição não foi fácil para a vida dos discípulos de Jesus. Eles passaram um momento muito marcante. Você consegue imaginar? Eu acho que vai além da nossa compreensão o que eles passaram, o que eles viveram. Eles conviveram com Jesus. Os apóstolos conviveram com Jesus durante 3 anos. Andaram, comeram, tocaram, viram palavras, manifestações do poder de Deus. De fato, tiveram uma revelação que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Até que chegou o ponto, em um determinado momento, que pegaram o Senhor, o Salvador, o prenderam injustamente, humilharam, maltrataram, bateram nele. E o pior tipo de execução, Jesus morreu. Pior tipo de morte é a morte de cruz. Aqueles homens estavam arrasados, eles estavam destruídos. Mesmo vivendo, mesmo testemunhando, mesmo convivendo. E a gente sabe muito bem, à luz das Sagradas Escrituras, ou melhor, dos Evangelhos, Jesus, em determinados momentos, estavam preparando os seus discípulos, que era necessário que o Cristo padecesse, que era necessário que o Filho do Homem fosse morto. Mas eles não compreenderam, nem antes e nem depois. Começamos a celebração nessa noite fazendo a leitura do Evangelho de João, quando eles correram para a sepultura, viram que de fato o túmulo estava vazio. E diz a parte final, eles ainda não tinham a compreensão do que as Escrituras falavam a respeito do Cristo. Então, assim como alguns de nós estejamos perdidos, frustrados, abatidos, derrotados, aqueles homens também estavam. Em especial, 2 homens estão voltando para casa, de Jerusalém a Emaús. Estão numa caminhada. E eu acredito que você já ouviu várias vezes uma mensagem, uma reflexão relacionada com essa passagem. E eu queria convidar a você que, à medida que a gente for caminhando e destacando, eu e você venhamos a nos identificar, porque nós não somos melhores nem piores a esses discípulos. E aqui a gente vai dividir em 2 momentos. O primeiro momento, como é que aqueles homens estavam? Como é que aqueles 2 homens estavam vivendo? E depois, como
Deus, na pessoa bendita de Jesus, tratou na vida daqueles homens. Se você puder ver comigo, por gentileza. Versículo 13 diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Primeira questão que eu quero chamar a sua atenção, como é que aqueles homens estavam? Eles estavam num caminho de volta para casa. Em outras palavras, eles estavam num caminho de volta para a velha vida, porque não fazia mais sentido, na perspectiva deles, não fazia mais sentido continuar em Jerusalém. Porque o Senhor, o Salvador, o profeta, homem poderoso diante de Deus e diante de todo o povo, fora crucificado, já é o 3º dia. Nada mais me prende em Jerusalém. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para casa. E a distância aqui, que fala sobre 60 estádios, trazendo para o nosso contexto, são 12 quilômetros. E eles estão num caminho de volta para casa, num caminho de volta para a sua antiga realidade. E é possível que alguns de nós, em algum momento, já passou pela nossa mente e pelo nosso coração. Perdi o rumo, perdeu o sentido, e agora o que é que eu faço? Não tem mais razão de ser. Em algum momento foi importante na minha vida, em algum momento foi muito forte, foi impactante, mas eu sofri tanto, mas aquilo que eu tinha de mais importante, de mais precioso, de mais belo, foi me tirado. Não mais faz sentido continuar nessa vida, não mais faz sentido continuar nessa trajetória. O que é que me resta? Voltar para casa, voltar para a minha vida, voltar para aquilo que eu sei fazer. É possível que alguns de nós, por várias razões, por causa do caminho, por causa da fidelidade a Deus, por causa do chamado ao Senhor, foi fortemente ferido, marcado. E aí a gente faz o quê? A gente abre mão? A gente desiste? A gente pega o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é o lugar em que eu sei, que eu conheço, mais confortável para mim. No caso desses homens, é voltar para Emaús. Não faz mais sentido estar aqui. A segunda questão, como é que aqueles homens estavam, está aqui no versículo 16. Se você puder ver comigo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Segunda questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a dor tornava aqueles homens insensíveis. Eles estavam profundamente derrotados, destroçados. Que Jesus se aproxima, o amado da sua alma se aproxima, e ele ou eles não conseguem ver nem perceber que estava lá, que Cristo estava lá, que eles não estavam sozinhos. Aí fica uma questão para mim, para você nessa noite, queridos. Sendo verdadeiro não para Deus, porque Deus sabe, mas sendo verdadeiro para mim e para você. Quantas e quantas vezes na minha e na sua vida nós nos encontramos do mesmo jeito.
sem ver, sem reconhecer, sem perceber a graça de Deus, a providência de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus para com a nossa vida. A gente só consegue ver o ruim, a gente só consegue se lembrar da dor, do maltrato, da dificuldade, da enfermidade, seja lá do que for. A gente não consegue muitas vezes, ou para não dizer a maioria das vezes, ver que mesmo diante das circunstâncias adversas, Ele está presente, nunca estivemos sozinhos. A gente fica tão preso à nossa dor, que Jesus está do lado, durante todo um dia, conversando, questionando, e aqueles homens, diz a palavra do Senhor, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você consegue ver a providência de Deus? Você consegue ver que Ele está presente? Não é uma questão de sentimento, porque muitas vezes a nossa razão, a nossa lógica, a palavra ou a atitude do outro diz justamente o contrário. Mas é uma questão de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois sem fé é impossível ter comunhão, andar e viver com Deus. Aqueles homens estavam assim, desse jeito. Passaram todo um dia e não viram, não reconheceram que Jesus estava lá. Terceira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, como é que aqueles homens estavam? Versículo 21, se você puder ver comigo. Ora, nós esperávamos que fosse ele, que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Aqueles homens estavam frustrados. E aí foi interessante. Terça-feira, no grupo familiar, apareceu uma pergunta. E a pergunta é: você sabe qual é a diferença entre esperança e expectativa? E eu achei muito interessante, porque estava justamente no contexto em que eu estava meditando, já tinha pensado no texto, que caía certinho com o tema, com o final da série, mas essa pergunta apareceu. E fica para você, você sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Expectativa refere-se a um desejo por um resultado específico, frequentemente baseado nos nossos desejos ou planos. É orientado para o futuro e pode ser condicionado por nossa compreensão limitada do que achamos que deve acontecer. E quando essa expectativa ela não se realiza, não se concretiza, a gente fica desiludido, frustrado e até mesmo depressivo. Esperança transcende as circunstâncias, mantém uma confiança firme, mesmo diante das adversidades ou incerteza. Baseia-se na fé, na confiança, na promessa de Deus, na providência de Deus e no seu plano redentor. Em outras palavras, enquanto a expectativa pode ser abalada quando as coisas não acontecem, a esperança nos sustenta através das tempestades da vida, oferecendo um olhar para além das circunstâncias presentes, porque está firmada em Deus. Então a gente pode dizer que aqueles dois homens estavam com a sua expectativa frustrada. Porque aquele que tem a verdadeira esperança, aquele que tem esperança em Deus, mesmo quando tudo dá errado, não se deixa levar nem abater.
porque a sua confiança está firmada em Deus, na providência de Deus, nas promessas de Deus, porque Ele não é homem, nem filho de homem, para que minta ou se arrependa. E é possível que o resultado que muitos de nós estão frustrados, cabisbaixos, tem a ver com expectativas nossas. Expectativas que criamos a respeito de nós mesmos, da nossa família, do nosso trabalho, da igreja, seja lá do que for. E não se concretizaram. E esse é o motivo de estarmos assim. Aqueles homens estavam dessa forma. Mas tem uma quarta coisa aqui. Se você puder ver comigo a partir do versículo 22, como aqueles homens eles estavam voltando para a velha vida, a dor tornava aqueles homens insensíveis de ver e de reconhecer a Cristo, aqueles homens tinham as suas expectativas frustradas, e quarta coisa que eles estavam vivendo, verso 22, é verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqueles homens, eles estavam incrédulos. Vocês conseguem imaginar isso? Ouviram relatos, ouviram testemunho. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Qual a reação desses homens? Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para Emaús. Não faz mais razão, não tem mais sentido de estar aqui. A dor é tão forte que eu não consigo ver nem perceber que Cristo está durante toda a minha jornada, toda a minha caminhada. Porque tudo aquilo que eu havia projetado, tudo aquilo que havia criado uma expectativa do que iria acontecer foi por água abaixo. Deixa marcado aqui, querido, está fora do meu roteiro, mas se você puder abrir comigo, por gentileza, Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, é isso mesmo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Essa passagem eu aprendi com um dos pastores que passaram na minha igreja de origem, primeira igreja presbiteriana em Instância. Não vou esquecer nunca. E toda vez que eu tratar nesse ponto, que ponto é esse de crentes incrédulos, eu sempre vou me lembrar desse ensinamento, desse amado pastor. E se você na sua Bíblia não tiver marcado, marca aí, dá um jeito. Não apenas de marcar na Bíblia, mas trazer para o seu coração, para a sua vida. Que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você consegue entender, consegue imaginar? O autor aos Hebreus está falando para quem? Para gente descrente? Para gente que não conhece a Deus? Não, ele está falando para a igreja. E o que é que ele está falando para a igreja? Cuidado. Tome muito cuidado para que o seu coração não se torne um coração perverso, para que o seu coração não se torne um coração incrédulo. E aqui é um contrassenso muito grande. Você é crente? Sou pela graça e misericórdia de Deus. Mas certas coisas eu não acredito. Eu não creio.
É isso que o autor aos Hebreus está falando. Quem vive assim, os chamados crentes incrédulos, tem um coração perverso, tem um coração distanciado de Deus. Aqueles homens ouviram testemunhos, aqueles homens ouviram um relato que de fato Jesus venceu a morte, ele está vivo, eles reconhecem isso, mas mesmo ouvindo o testemunho não foi suficiente para eles se renderem à vitória de Jesus sobre a morte. E nós, e você? Achei tão interessante hoje. A gente foi almoçar. Aí a Temis. Marcelo, eu queria comer um chocolatezinho. Misericórdia. Vamos lá, vou comprar um chocolatezinho. Gente do céu. Quando eu cheguei lá, não tinha chocolatezinho, não. Só tinha ovo de Páscoa. Sem conto. Eu me quebrei. E não dá para dizer não. Porque tinha vendido tudo. Sabe aquelas barrinhas da Cacau Show? Estou fazendo propaganda. Tudo, não tinha nada. A gente já... Quem está na chuva vai se molhar. Vamos fazer as crianças felizes, né? As quatro crianças. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Foi a vendedora. Depois que eu paguei, ela chegou para mim e disse assim: feliz hoje para você. Obrigado. Mas saí sem entender. Como feliz hoje? Obrigado por feliz hoje. Mas hoje não é um dia, pelo menos para quem é cristão, não deve ser um dia normal. A gente vem de um feriadão religioso relacionado à morte e ressurreição de Jesus. No mundo lá fora, a ideia que eu tenho, a impressão que eu tenho é que não faz mais sentido desejar feliz Páscoa para você, não faz mais sentido. E já tive essa sensação desde o final do ano passado, porque não vi ninguém falando Feliz Natal. Me parece que nós estamos vivendo num mundo pós-cristianismo, que não faz mais sentido as coisas de Deus para o mundo que está presente. Mas para quem não conhece a Deus, é até compreensível isso. O que não é compreensível é para nós que conhecemos a Deus, a sua palavra, a sua promessa. A gente não crer e não viver debaixo da dependência total de Deus. Aqueles homens estavam assim, naquele primeiro domingo da ressurreição. Como eu fiz o convite para você, que à medida que a gente estivesse caminhando e refletindo sobre essa passagem, que a gente fosse se identificando. A gente está parecido com esses dois homens? A nossa vida está parecida com esses dois discípulos de Jesus que estão voltando para casa? O que eu quero tratar com você a partir de agora é como é que Deus, na pessoa bendita de Jesus, tratou na vida desses dois homens. Aqui é que está o belo. O belo dessa passagem não é a gente se identificar, porque é a mesma história. O homem tem um coração duro, caído, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, sempre vai agir da mesma forma. Mas o lindo, o belo, o que nos toca, o que nos comove é a graça de Deus que vai ao encontro desse homem, não apenas desses dois discípulos, mas vem ao meu e ao seu encontro. Não apenas em um tempo, um feriadão religioso, mas todo santo dia. As misericórdias do Senhor se renovam em nosso favor. E como é que
O Senhor trata na vida desses homens, trata na minha e na sua vida. Se você puder ver comigo, por gentileza, o versículo 17. Na verdade, eu quero ler com vocês a partir do versículo 14. Porém, a ênfase está no versículo 17. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como é que Jesus trata na vida desses homens? Como é que Jesus trata na minha e na sua vida? Mostrando interesse pela nossa dor. Essa passagem diz que à medida que eles decidiram voltar para casa, Jesus, de um modo sobrenatural, aparece na história, aparece na caminhada. E ele puxa assunto, ele pergunta: o que é que está acontecendo com vocês? O que é que vocês tanto conversam? A dor era muito grande. E eu acredito que eles estavam transtornados, falando a respeito daquilo. E de repente aparece um estranho conhecido perguntando: por que é que vocês estão assim? Sabe quando a gente se depara em algumas situações que a gente está sofrendo e a gente pergunta: Deus, onde estás? Por que é que o Senhor não me dá uma resposta? Por que o Senhor não me fala? Por que é que o Senhor não me diz alguma coisa? Falamos no início dessa série, inclusive foi o primeiro estudo do grupo familiar do Salmo 88, um salmo que, né, numa perspectiva humana parece que não tem jeito, porque o salmista, a última palavra do salmo é trevas. A sensação que o salmista tem é que parece que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus não se importa. É apenas a sua percepção em meio à dor, em meio às circunstâncias. Todo santo dia, Jesus está presente, Deus está presente, nós não estamos sozinhos. E aquilo que você pensa que para Ele é bobagem, se é importante para você, é importante para Ele. Eu lembrei agora do meu cunhado e minha sogra. Ela, quando era mais jovem, ela gostava muito e fazia bolo, doce, muito bem. Aproveitar que Teves não está aqui, ela nunca foi boa cozinheira, mas doce. Aí na hora, eu acredito que quase todas as mulheres são assim, fica naquela preocupação: meu Deus, será que o bolo vai quebrar? E ela orava: oh Deus, abençoe para que não quebre o bolo. E o meu cunhado diz assim: mas mãe, todo pernambucano fala manhinha, mas manhinha, você acha que Deus, tanta coisa para fazer, se resolver, vai se preocupar com o seu bolo, se vai quebrar ou não? Ele tem mais o que fazer. E muitas vezes a gente tem essa sensação: será mesmo que Deus se importa? Tem tanta coisa importante, mas eu estou sofrendo com isso. Onde estás? Eu não vejo. Não tem retorno, não tem solução. Eu já orei, eu já clamei, estou perdido. Ele se importa. Ele está presente. Mesmo que você não sinta, não tem problema. Mesmo que você não perceba, não tem problema. Mesmo que as circunstâncias, que os homens digam o contrário, você vive e deve viver por fé e não por vista. Mesmo sem
o reconhecer, Jesus estava lá. Mesmo quando você está se sentindo perdido, você não está sozinho, Ele está presente. Isso é importante para você e é importante para Ele. Como prova de manifestação de amor, de cuidado para com a sua vida. Versículos de 27, de 25 a 27, fala da segunda forma como Jesus trata com esses homens. 25 a 27. Na verdade, desculpa, irmãos, eu acabei me empolgando e pulando. Tem uma coisa antes de 25 e 27. Acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora essas ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. A segunda coisa aqui, como ele trata, ele provoca, perguntando, mesmo sabendo a resposta, ele pergunta, porque ele quer ouvir o que está passando na mente e no coração desses homens. É a respeito dele, ele viveu, ele mais do que ninguém sabe o que ele passou, o que ele enfrentou, o que ele viveu, mas mesmo assim ele pergunta o que foi que aconteceu, para que aqueles homens viessem a verbalizar o seu sentimento. Tudo aquilo que estava passando, toda aquela confusão que estava aqui dentro, na mente e no coração daqueles homens. Então, por que orar? Por que é que eu devo orar? Se Deus sabe tudo, sabe todas as coisas, a Bíblia diz no Salmo 139 que a palavra ainda não chegou à boca e Deus conhece. Por que é que eu tenho que falar? Porque assim Ele quer. Ele quer que você fale, que você busque, que você derrame-se diante dEle. Não esconda. Até porque não é impossível fugir e se esconder de Deus. É enganar a si mesmo. Ele quer saber. Agora vem a terceira coisa, os versículos de 25 a 27, se você puder ver comigo, por gentileza. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para quê? Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A terceira coisa, como Jesus trata na vida daqueles homens, Jesus está confrontando as expectativas frustradas daqueles homens com uma palavra. Repreende aqueles homens e começa a explicar o que a palavra, o que as escrituras falavam a respeito do Cristo, do Messias. Por isso que a gente, irmãos, é do homem, é algo nosso. Quando a gente pensa que não, nós já criamos uma expectativa. Mas por algum motivo, ou se foi por consequência dos nossos atos, ou foi algo que eu sou inocente no processo, mas eu estou sofrendo, estou pagando uma conta, mas não foi um erro direto meu. Como é que nós devemos agir? O que é que a palavra de Deus diz que nós devemos agir? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus.
Agradeça a Deus, mesmo quando você não entenda. Mesmo quando aquela situação está provocando dor na sua vida. Mesmo quando a sua expectativa, aquilo que você criou, parece que vai dar certo. Deus, é isso, olhe, por causa disso, aquilo, aquele outro, e de alguma forma a porta se fechou, não deu certo, agradeça a Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é a palavra de Deus. Porque nós somos os loucos da fé. O que o apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é loucura. Para aqueles que se perdem é loucura. Para aqueles que não conhecem a Deus, nem a sua palavra, nem a sua promessa, agradecer pelo dia mau, agradecer pela expectativa frustrada, pela porta que se fechou, não faz sentido, não faz razão. Mas eu não vivo de acordo com o mundo, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Olha, se é vontade de Deus, Deus está no controle, Deus sabe o que eu não sei, Deus é Pai, e como Pai, Ele só dá boas coisas aos seus filhos. Então, Deus, se eu estou sofrendo, eu não entendo, não compreendo, mas eu te louvo e te agradeço, mesmo em meio ao caos que eu estou. Porque a tua palavra diz que é vontade de Deus. A gente lembra de várias passagens, estão lembrados? Na pesca maravilhosa, os discípulos passaram a noite toda trabalhando. Graças a Deus não tem pescador no nosso meio. Inventaram, vamos dar um passeio no Sapucaia. Gente, se você for, é muito bom, é bonito. Mas nunca eu vou lá. Eu até pensei em pregar aqui embaixo, porque eu tô com as pernas doendo, porque eu tive que subir. Se me chamasse para pescar, eu já não ia, porque eu não entendo nada de peixe, nem de pescaria, nem de nada. Aqueles homens viveram, eram profissionais, boa parte dos discípulos eram profissionais da pesca. Passaram toda uma noite pescando de acordo com as técnicas. E aí, me perdoe a minha ignorância, eu acredito que deve ter uma hora certa, um lugar certo, um momento certo. Não pegaram nada. Mas no outro dia, pela manhã, Jesus disse assim: volta ao mar. Mas Senhor, a gente acabou de chegar. Aí trabalhou a noite toda, não pegou nada. Mas sobre a tua palavra, nós voltaremos. O que fez a diferença, o que fez do sucesso não é a técnica, não são os recursos, é a obediência à palavra de Deus, é a obediência à direção de Deus. Eu vou voltar, mas sobre a tua palavra. Agradeça a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Ponto. Eu sei que não é simples, eu sei que a gente quer entender, mas tem coisas que vai além. Talvez você um dia entenda e talvez nunca venha entender. Não me importa. O que importa é de ser fiel e obediente à palavra do Senhor. Como é que ele ainda trata na vida desses homens? Está resolvido? Não. Acompanhe comigo, por gentileza, a partir do versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eu acho belo essa passagem.
Porque o versículo 28, no meu entendimento, Jesus testa aqueles homens só para ver a reação. Acompanhe. Quando se aproximou da aldeia, que aldeia essa é o destino final, depois de 12 quilômetros, Emaús, o que é que Jesus fez? Fez ele menção, fez que ia passar, só para ver a reação. O que é que, qual seria a reação daqueles homens? E aqueles homens, diz a palavra do Senhor, os constrangeram, dizendo: fica, já é tarde. E aí eu lembrei de um cântico, esse é antigo. E eu acredito que alguns de nós que estão aqui vão lembrar de Divino Companheiro. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para amor. Fica, não passa adiante não. Eu estou perdido. Estou maltratado. Passei esses últimos dias, mataram meu Senhor, mataram a minha razão, a minha esperança. Estou destruído. É verdade, nos deram um relato que de fato ele ressuscitou. E aí Jesus vem e exorta dizendo: ó, nécios, tardos de coração para crer tudo que as Escrituras falavam a respeito. Só que aí chegou a noite, não passa adiante, fica. Você tem feito isso? Como é que nós temos enfrentado quando tudo dá errado, quando a gente está derrotado, abatido, sem rumo, sem saída? O homem que não conhece a Deus tem vários caminhos, mas para mim e para você só existe um único caminho: é de o constrangê-lo. Para onde iremos nós, Senhor, sem a tua palavra? Fica. E o Senhor é tão bom, queridos, tão misericordioso. Ele não apenas fica, acompanhe comigo. Versículos de 30 a 31. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Só no final daquele dia, que eles reconheceram que em todo o tempo, desde o início da jornada, até aquela casa, até aquela mesa, até aquele momento em que ele pega o pão, abençoa e reparte, em todo o percurso, em toda a trajetória, Jesus estava presente. Eles reconhecem que a fidelidade de Deus, que de fato Jesus tinha vencido a morte. Talvez você não conseguiu perceber, mas você vai perceber. Você vai reconhecer que não é à toa, não é em vão. Por que você está passando por isso? Em tudo Deus tem um plano, em tudo Ele tem um propósito, em tudo Ele tem uma razão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que não pode acontecer comigo, com você, é a gente perder a visão do Senhor. A causa de Pedro ter afundado enquanto ele estava andando sobre as águas foi porque ele desviou o olhar.
Mas quando aqueles discípulos constrangeram, ele entra, ele abençoa o pão. Eles reconhecem a presença de Jesus e é tão lindo, porque um se volta para o outro e diz: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Deus, quando fala, ele só falta falar o seu CPF, só falta dizer a identidade, você sabe que é para você. Tinha um conhecido que ele, quando ia para a igreja, saía da igreja, ele brigava com a irmã. Você está falando da minha vida para o pastor, né? Eu não vou esquecer nunca. Teve um carnaval lá em Estância, não teve. Não, foi carnaval não, foi o período de São João. Lá no Nordeste é muito forte o São João. Por algum motivo que eu não me lembro, não teve acampamento. E saiu eu, meu irmão e mais um outro irmão da igreja. A gente foi para uma praia, Mangue Seco. Fica na divisa, Estância fica na divisa com a Bahia. É só atravessar. E aí a gente foi para lá. E eu sei que naquele período, meu irmão começou a namorar com uma moça descrente. E uma outra igreja, um acampamento, e a gente estava relativamente perto e disse: vamos para lá? Bora! A gente chegou, o culto já tinha começado. Aí passaram a palavra para o pastor. O pastor, nisso da mensagem, virou e disse assim: você é físico? Aí todo mundo sem entender. Não, eu pergunto para você que está aqui nessa, você é físico? Eu estou falando de igreja presbiteriana, viu, irmãos? É a luz da palavra de Deus. Porque você quer fazer o que nem Deus fez. Você quer juntar luz e trevas do mesmo jeito. E eu comecei a rir, eu virei para ele e disse: olha, toma. Deus fala, querido. Porventura não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras. Deus, quando fala, você sabe que é para você, o coração arde. E por mais que você queira correr, fugir, se enganar, eu vou visitar uma outra igreja, a palavra vai te acompanhar. Vou ficar em casa, vou ver pela internet, a palavra vai te acompanhar, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E é tão lindo, irmãos, a passagem, porque o Senhor, antes de ser preso e crucificado, ele sempre orientou aos seus discípulos: ficar em Jerusalém. A palavra era: vocês têm que ficar, vocês têm que permanecer. Agora, se você puder ver comigo, por gentileza, a ênfase está no versículo 33, mas eu quero ler a partir do versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. A ênfase está no versículo 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para onde? Para Jerusalém, onde eles não deveriam ter saído. Eles não pensaram assim: já tá tarde, vamos ficar aqui. Amanhã bem cedo a gente volta. Na mesma hora, eles andaram de noite para dar o relato.
para dar o testemunho. Em todo o tempo eu não estava sozinho, em todo o tempo Ele estava presente. E Ele falou comigo, falou conosco, tratou da nossa vida, tratou da minha incredulidade. E nós o reconhecemos quando Ele pegou e partiu o pão. De fato, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está presente. A vida daqueles homens, aquele domingo, foi mudado e transformado. Começou com 2 homens frustrados e abatidos, voltando para casa, voltando para a velha vida. Termina com aqueles 2 homens no ponto inicial em Jerusalém, vibrando, alegres, porque Jesus tratou em suas vidas. Esse mês a gente termina essa temática. E desde o início eu sempre falei que quando a gente, usando essa palavra depressão, a doença da alma, não tem a ver necessariamente com depressão em si, mas toda sorte de doença que tem uma questão emocional. Passamos o mês, vimos homens de Deus, que enfrentaram isso. Porque somos humanos, somos fracos, falhos, limitados. Mas é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos renova, é a graça de Deus que nos transforma. É a graça de Deus que nos usa apesar das nossas fraquezas e as nossas limitações. O maior exemplo de amor, de demonstração de amor para com a mim e para a sua vida, independente das circunstâncias que estamos vivendo, é a cruz. O apóstolo Paulo diz, porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ele enviou Jesus para nos redimir, para nos salvar, para sermos eternamente dele. Mas ao terceiro dia Ele venceu a morte, ao terceiro dia Ele está vivo, enquanto o mundo lá fora, apenas na semana chamada Santa, lembra da morte e da ressurreição de Cristo, que o mundo lá fora não está falando mais sobre a ressurreição, mas está falando sobre um feliz hoje. Eu e você, a gente pode falar um feliz hoje porque vivemos a ressurreição de Jesus durante todos os dias da nossa vida. Pode vir o choro, pode vir a decepção, pode vir a dor, a derrota, seja lá o que for. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar e vai ter que enfrentar situações adversas. Mas de uma coisa a gente sabe, tem certeza, que Jesus está vivo, que Jesus venceu a morte, que eu e você, nós não estamos sozinhos, que o que nós cremos nessa palavra não é coisa inventada pelo homem, mas é algo vivo e intenso, que fala e que se manifesta todo santo dia na minha e na sua vida, com pequenas coisas e em coisas mais grandiosas e complexas, que vai além da nossa compreensão, vai além da nossa percepção. A gente apenas tem que ser grato. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade. A gente tem que ser humilde. Me perdoe, Deus, a dureza do meu coração. Me perdoe se eu de alguma forma eu quero pegar o meu caminho. Se de alguma forma eu quero fazer a minha vontade. A gente tem que pedir direção
A vontade de Deus. Deus, se tu queres, tu podes, faz isso. Se o Senhor não quer, não permita, não deixe acontecer. O que eu não quero é estar longe de ti. O que eu não quero é fazer e viver de acordo com a dureza do meu coração. Eu quero gastar todos os meus dias para o teu louvor, para a tua glória. Vamos orar, queridos? Queria que você orasse ao Senhor, apresentasse diante de Deus a sua vida. Eu não sei, Deus o sabe como você chegou aqui. Como tem sido os seus dias. Durante o que nós refletimos e conversamos. Aquilo que mais te tocou, diga, Deus, eu estou assim. Assim como o Senhor agiu e tratou na vida deles. O Senhor veio a tratar e agir na minha vida. Também, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus. Aqui estamos, ó Deus, humilhado diante de Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, quão pequenos nós somos, ó Pai. Confessamos a Ti, ó Deus, a dureza do nosso coração. Pois muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes dos nossos dias, temos agido e vivido como esses dois discípulos. Que viveram contigo, Senhor. Que viram e que ouviram maravilhas. Mas que foram abatidos, que foram machucados, que foram feridos. E por causa disso estão no caminho que eles escolheram, caminho de volta para casa. Sem conseguir ver nem reconhecer o companheiro de jornada, Senhor. Que tem muito para falar, tem muito para se queixar do que fizeram, do que os religiosos fizeram, do que as autoridades fizeram, que eles estão frustrados, que eles não querem mais. Não permita, Senhor, que venha a ser a nossa realidade, a minha realidade, Deus. Mas que hoje, Senhor Deus, através da Tua palavra, ó Pai, que cada um de nós que estamos aqui, ou que aqueles que nos acompanham pela internet, venham ser confrontados pela Tua palavra, as expectativas frustradas. Não permita, Deus, que o meu coração, que o nosso coração venha se tornar um coração duro, perverso. Pois é impossível andar contigo sendo incrédulo, Pai.
Ó Deus amado, em nome de Jesus. A nossa oração é a mesmo, aquele pedido daqueles homens, fica, Senhor, não passa adiante. Tens o meu coração, tens o nosso coração. Está bagunçado, ó Deus, está machucado, está ferido. Fica, Deus. Se porventura estamos vivendo como aqueles discípulos, como que impedidos de o reconhecer, que hoje as escamas dos nossos olhos venham cair, que venhamos contemplar, ó Deus, que em todo o tempo, na madrugada, quando o sono não chega, na dor mais aguda, em meio aos nossos temores e às nossas preocupações, que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente, que nós não estamos sozinhos, ó Deus. Que essa palavra, Senhor, venha ecoar, ó Deus, na nossa vida. Que assim como o coração daqueles homens arderam por causa da tua palavra, Deus, assim venha acontecer conosco, ó Deus. E que a gente não venha esperar o momento certo na nossa percepção, mas que a gente venha tomar uma atitude hoje e agora, de volta para o centro da tua vontade. Alegres, felizes, testemunhando que de fato Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, não apenas num dia religioso, mas todo santo dia na nossa vida, para o louvor da tua glória, Deus. Em o nome de Jesus é que nós choramos, ó Pai. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus venham a ser sobre essa amada igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, irmãos.